Bom, esse é o primeiro 15 minutos de 2015, e então nós decidimos fazer essa reinauguração, a inauguração do ano, dando um presente para você que acompanha a gente aqui o tempo inteiro no nosso site, e convidamos, e eu quero já agradecer logo de cara, o ex-ministro Luiz Dulci para estar aqui com a gente, fazer uma análise do que nós estamos vivendo nesse momento. O Luiz Dulci é talvez um dos políticos mais mineiros que nós temos. Vocês sabem que Minas são muitas, então mineiro mesmo são muitos também. E pouca gente sabe que o Luiz Dulci, além de ter sido um sindicalista importante, o primeiro presidente do Sindiúti, que é o sindicato, para quem não é de Minas, estadual de professores, ele é um crítico literário muito importante, uma pessoa, uma família italiana, conhece muito a Europa, a Itália, a Espanha, mas, além de tudo, ele torce para o América daqui. E eu queria começar, Luiz, porque eu sou corintiano, eu não tenho como deixar de fazer essa pergunta como corintiano. São dois times de massa, né? Você já me matou logo de cara. Mas o que eu queria te perguntar é, ser americano não é sofredor demais, não? Não, demais não. Tem uma taxa razoável de sofrimento, mas não é demais não, porque o América, enfim, tem uma tradição, né, no futebol mineiro, né? E está na Série B, que é importante também. Eu sou uma pessoa que não desvaloriza, não acho que só a Série A tem importância, não, na vida em geral e no futebol também. E a América dá muitas alegrias, não dá só tristeza, não. É verdade que como a gente tem uma expectativa menor de vitória, talvez tenha também um sofrimento menor na derrota. Essa foi ótima. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, saindo um pouco disso, mas ainda nisso. Você falou que na vida não é só a Série A que é tão importante. Nós estamos vivendo uma conjuntura política, aí vamos entrar no tema que é a projeção da tua imagem, inclusive, que te colocou nacionalmente no país. Nós temos algum lado B dessa história da política atual? Eu queria que você falasse um pouquinho nesse momento de crise. Eu poucas vezes vi um momento como o atual, em que nós estamos caminhando por uma ação beligerante, de muita radicalidade, não chega a ser uma crise institucional, mas de muita tensão política. E esse é o lado A que nós estamos vendo. Qual que é o lado B da política? Nós temos uma solução? O que você entende para esse período, hein? Não, eu penso que o Brasil tem hoje problemas e desafios reais na economia, na política, e é claro que tem também na vida social, né? E tem que precisam ser enfrentados. E eu acho que, em boa medida, estão sendo enfrentados, embora nem sempre isso apareça muito no noticiário. Então são problemas reais, são desafios reais. Mas tem também falsos problemas, que ainda são, na minha opinião, resultantes do clima que se criou na disputa eleitoral do ano passado, né? Uma espécie de terceiro turno, assim, uma radicalização mais verbal, discursiva, que acaba passando uma ideia de que a situação do país é na prática, pior do que ela é mesmo. Na economia, por exemplo, né? Tem desafios econômicos? Tem. Houve um recrudescimento inflacionário, mas que está sendo combatido, né? Está sendo enfrentado. Não tem um descontrole inflacionário tremendo, né? Isso vai ficar evidente nos próximos meses, porque janeiro e fevereiro tem reajuste de tarifas públicas, tem mensalidades escolares. É o período do ano que concentra, né, a alta de preços. Depois a coisa se equilibra. As medidas estão sendo tomadas, inclusive medidas difíceis para um governo que tem vocação de desenvolvimento, como a elevação de taxa de juros, né? Todas as medidas disponíveis no arsenal da política macroeconômica estão sendo tomadas. Tem problemas de confiança na economia, que o governo está tentando enfrentar, né? Agora, do jeito que, outro dia, um ex-presidente estrangeiro veio ao Brasil, de um outro país, leu e falou, bem, a economia brasileira parece que está acabando, mas não está. Não sei se você sabe que o Brasil é o 5º ou 6º país do mundo que mais recebe hoje, no dia de hoje, investimento estrangeiro direto. E não é investimento para a Bolsa, investimento, né, produtivo, aquisição de empresas, instalação de novas empresas. Eu converso de vez em quando com dirigentes de empresas estrangeiras que atuam no Brasil, italianas e outras. Ninguém está achando que os seus investimentos
no médio prazo não serão rentáveis, lucrativos, que a economia brasileira está condenada. Não. Né? Acham que é um problema conjuntural dessa conjuntura, desses meses, mas que adotadas as medidas corretas, o país vai voltar gradativamente a crescer, né? Levando em conta sempre que existe uma crise internacional, que tirando os Estados Unidos e o Japão, não tem nenhum outro país no mundo nesse momento que esteja crescendo intensamente. Né? Todos querem vender, ninguém quer comprar, fica difícil exportar. Então, tem desafios econômicos? Tem, mas a economia brasileira não está acabando. Né? Tem desafios políticos? Tem. Eu, aliás, acho que os desafios são mais políticos do que estritamente econômicos. Né? Acho que a visão sobre a economia brasileira está muito partidarizada na imprensa, está muito assim de gente que votou na oposição legitimamente, né? Espera que o governo Lula não, que o governo Dilma, né? Que o nosso governo, o governo do nosso projeto, não se afirme devidamente, prefere que ele seja fraco e acaba passando uma ideia um pouco artificial dos nossos problemas. Agora, na política existem desafios importantes de consolidação de uma base no parlamento, né? Em país nenhum do mundo, mesmo onde há bipartidarismo, é difícil. Agora, com um sistema partidário como o nosso, com mais de 30 partidos, né? Um Congresso Nacional tão pulverizado, é vital ter uma base relativamente estável no parlamento, que nós ainda não temos. Né? Quando eu falo nós, é porque eu me sinto parte desse projeto. Eu não faço parte do governo, não tenho nenhum cargo. Né? As minhas opiniões aqui são estritamente pessoais. Sou um dos diretores do Instituto Lula, mas também não estou falando pelo Lula. Não quero fazer ventriloquismo aqui. Né? Então há desafio político nesse sentido. Há desafio político também no diálogo com os movimentos sociais, né? De aprofundar o diálogo com centrais sindicais, com os outros movimentos sociais. É um dos principais desafios, na minha opinião, do governo Dilma. Mesmo quando a Dilma faz, e ela faz sempre isso, né? O que é melhor para o país, nem sempre comunica adequadamente aquilo que está fazendo, nem sempre consegue explicar por que está fazendo aquilo, aonde é que pretende chegar com aquelas medidas. Né? Há um problema de diálogo com a sociedade, de esclarecimento do que está sendo feito. Então, eu reconheço que a conjuntura atual é uma conjuntura desafiadora, né? Uma das mais desafiadoras desses 12 anos, 13 agora, que está começando, mas não acho que o Brasil esteja numa crise, sabe, gravíssima, não. Econômica, por exemplo, não. Né? Daqui a alguns meses vai ficar evidente que a economia começará a retomada. Então eu queria explorar um pouco essa tua ênfase numa crise mais declaradamente política. Eu queria dividir em duas questões que você citou, aprofundar um pouquinho. Te pedir para aprofundar. A primeira é o campo institucional das relações entre os partidos, em especial no Congresso Nacional. Como você esteve justamente num cargo no governo do Lula, que era central nessa relação, tanto com a sociedade civil, mas com o Congresso, e agora você está no Instituto Lula, ou seja, você é um leitor privilegiado dessas relações. Há uma impressão, para quem lê os jornais, para um estrangeiro que vem aqui, que as relações no parlamento durante as gestões Lula eram mais estáveis ou mais claras de manejar do que atualmente. Você tem essa mesma sensação? E se tem, por quê? Ou se não tem, se sempre foi meio complexo, como é que se manejava? Quais são as dificuldades para um governante num presidencialismo de tipo parlamentarista, como é o nosso, meio híbrido? Quais são as dificuldades? Como é que se maneja? Agora, a questão é essa, piorou o relacionamento e por quê? Primeiro é que eu preciso considerar que o parlamento de hoje, principalmente a Câmara dos Deputados, mas vale para o Senado também, é mais pulverizado do que naquele período. O número de partidos é maior e os grandes partidos têm bancadas um pouco menores do que tinham. Né? Tem muitos partidos médios, muitos partidos pequenos. Com o sistema político nosso, que não tem fidelidade partidária, né? Fidelidade programática, as ideias de um partido, a pessoa pode trocar, tudo isso aumenta o nível de instabilidade. Não é só por causa do governo, é das características do nosso sistema político. Né? E é preciso levar em conta também que no primeiro mandato do Lula, eu fui ministro nos dois, né? No primeiro mandato a instabilidade era muito grande.
o PMDB, por exemplo, que era o segundo partido, dividido ao meio, né? Metade queria apoiar o governo Lula e metade não queria. E às vezes eles trocavam de líder de um dia para o outro e queriam trocar também de política, né? Já para o segundo mandato do Lula, nós até formulamos que nós não queríamos só a participação do PMDB, queríamos um governo de coalizão com o PMDB, com o PCdoB, com o PSB, PDT, etc. E o que significaria isso? Que os partidos não só indicariam ministros, mas seriam corresponsáveis por uma linha de atuação. Colocamos no papel 12 pontos, né? Até o então ministro Tasso Genro ajudou a formular isso, negociamos com os partidos, então havia compromissos programáticos de uma certa estratégia econômica, né? De uma certa estratégia social, que eu acho que era o que o governo devia fazer agora. No Brasil é impossível governar sem alianças no parlamento. Com esse sistema político é impossível. Nenhum governo da redemocratização para cá negociou sem alianças. Não é questão de querer fazer aliança ou não com esse ou com aquele partido. É que é uma necessidade, senão não tem governabilidade política, né? Mas eu acho que nós deveríamos fazer um esforço para ter uma aliança mais programática, né? Listar os pontos, discutir com o PMDB, com os outros partidos aliados, qual é a melhor maneira de enfrentar os desafios econômicos agora, fechar um acordo, né, legítimo e necessário, não só em torno de composição de governo, mas também do caminho a seguir, né, para o Brasil superar as dificuldades desse momento, tanto no terreno político quanto no terreno social. E eu acho, não é fácil, né? A gente tem que considerar também os personagens que ocupam os cargos, que têm seus interesses, seus projetos de médio e longo prazo, mas eu não acho impossível, não. Acho perfeitamente possível, né? Desde que a presidenta também se dedique mais a isso, né? Isso não pode ser feito só através de ministros, na minha opinião, por melhores que eles sejam. Na relação com o presidente do Senado, na relação com o presidente da Câmara dos Deputados, né? Com governadores, a participação do presidente da República ou da presidente da República é muito importante. Engraçado porque nos últimos dias, logo depois que saiu a famosa lista de Janot, alguns órgãos da grande imprensa brasileira fizeram essa proposição. Na verdade, eles diziam de uma aproximação do PT com o PSDB. Me parece que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso sinalizou algo nesse sentido também. Nisso, ou seja, eu queria que você voltasse de novo a essa ideia da coalizão. Você percebe que está se formando o início de um certo consenso sobre isso? É a única saída? Você sente que há uma possibilidade para isso nesse momento? Não sei se partidos de oposição, mas de se recompor uma visão de país num nível mais alto para discutir? Eu acho que são duas coisas diferentes. Uma coisa é a coalizão de governo, quer dizer, com os partidos aliados, né, que apoiaram a presidenta Dilma na reeleição, o que é perfeitamente legítimo, porque no Brasil às vezes fala assim, não, estão indicando o ministro, mas é claro, nos Estados Unidos é assim também, na Inglaterra, na França, né, os partidos que participaram da coalizão vão legitimamente ajudar a governar. Aí é uma coalizão de governo com os partidos aliados. Com as oposições, especialmente com o PSDB, que é o principal partido da oposição, o que eu acho que precisa haver, né, se houver interesse, e se houver, acho que será bom para o Brasil, é um outro tipo de diálogo. Porque o PSDB governa São Paulo, né, governa o Paraná. Nós estamos vendo aí, pela imprensa, eu não estou lá no dia a dia, mas dificuldades tremendas do governo do Paraná, né? Manifestações, problemas de salário, problemas, inclusive financeiros agudos do governo do Estado, e ele foi reeleito, né? Portanto, não é que algum outro governo passou para o governador Richa uma herança nefasta. É ele mesmo, os problemas vêm, suponho, também da gestão anterior. O ideal seria que todos reconhecessem que as eleições acabaram, né? Que a presidenta Dilma ganhou as eleições. Quer dizer, não dá para ter terceiro turno, né? A oposição tentar ganhar de outra maneira. Não vai acontecer isso. Porque se houvesse essa tentativa, né,
acabaria acontecendo em São Paulo, no Paraná, a mesma coisa. Né? Uma radicalização, um tensionamento que dificulta muito para governar. São Paulo tem uma crise hídrica gravíssima, tem outros problemas. O governador Alckmin, o que ele fez logo depois de tomar posse? Foi a Brasília conversar com a presidenta Dilma, né, sobre financiamento federal para projetos relativos à água no estado de São Paulo. Coisas que estavam no plano de governo dele, que ele até tinha falado que ia fazer com o dinheiro de São Paulo, mas não sei se ele não tem recurso para isso. Quer dizer, depois que passa uma eleição, né, a oposição tem todo o direito de criticar no parlamento, na rua, se quiser. Isso faz parte da vida democrática. Agora, não pode retesar o ponto, né, de inviabilizar o governo federal, porque os governos estaduais do PSDB também serão inviabilizados. Tem problemas no Brasil de hoje, e isso ficou muito claro nas manifestações de 2013, né, que o governo federal, inclusive, vai precisar entrar mais. Problema de mobilidade urbana, né, problema de segurança pública, que do ponto de vista jurídico constitucional não são do governo federal, não são da responsabilidade do governo federal, são dos estados ou dos municípios, mas que o governo federal precisa, na minha opinião, e deve, né, entrar mais, participar mais, assumir algum nível de corresponsabilidade, ajudar a financiar propostas para solucionar. Mas ele só vai fazer isso se tiver um mínimo de distensionamento. Por que a presidenta Dilma, né, assumiria, inclusive, os ônus, o eventual desgaste de entrar para ajudar, sem ter obrigação legal de fazer isso, os problemas, né, por exemplo, de segurança pública nos estados, se não houver um mínimo de distensionamento e de parceria, né, sem prejuízo da disputa política. O PT em São Paulo continuará fazendo oposição ao governo do estado, né, mas não pode tentar inviabilizar, não pode tentar impedir o governador de governar. E a mesma coisa vale para o governo federal. E isso teria que ser entre os maiores partidos também, né? Aqueles que já lideraram blocos de poder. Se o PSDB estiver disposto a isso, eu, como petista, seria muito favorável. Mas são coisas diferentes, não é você governar junto, né? Obrigar o governador Alckmin a chamar o PT para participar do governo dele, não. Né? Obrigar a presidenta Dilma a chamar. Agora, para certas questões na vida do país, né, poderia haver. O presidente Mujica do Uruguai, tomou posse propondo isso para a oposição e funcionou. Ele falou, olha, vamos continuar disputando sobre tudo, mas quem sabe em 3 ou 4 pontos que interessam ao governo, que interessam à oposição, que são estratégicos para o desenvolvimento do país, nós podemos ter uma coisa compartilhada. Entendo claramente que, no fundo, tanto do ponto de vista da coalizão, da aliança que governa, como com a relação mais civilizada com a oposição, tem a mesma filosofia, o mesmo sentido do que você está dizendo. Agora, de passagem, um pouco atrás, você falou, a gente tem que levar em consideração também a personalidade dos personagens políticos que estão aí. Bom, não mudou muito, vamos dizer assim, a disponibilidade, inclusive o histórico político das lideranças que a gente tem hoje, da época do Ulisses, quando alguém saía, que não era nem de esquerda nem de direita, um centrão, sei lá, mas alguém saía e falava do país. Eu estou citando o Ulisses porque ele já faleceu, então não estou retomando alguém que está vivo agora para fazer... Não mudou um pouquinho esse tipo de disponibilidade política das grandes lideranças do país, de lado a lado? Não ficou mais difícil? Eu acho que a vida política brasileira se radicalizou muito. Ela hoje é muito mais radicalizada do que era naquele período que você está falando, que o Ulisses Guimarães foi presidente da Constituinte, né? Enfim, era um dos principais personagens. E eu não sei se há razões para essa radicalização, porque mesmo as pessoas que votaram contra o PT, que discordam das nossas ideias, não podem dizer que a esquerda, né, do Lula, da Dilma, é uma esquerda radicalizada do ponto de vista ideológico. Pelo contrário, nós inclusive sofremos muitas críticas do PSOL e de outros setores, né, que acham que é uma esquerda moderada demais. Do ponto de vista que eu falo da luta de classes, quer dizer, que não estimula a luta de classes, né, que não aposta na radicalização, no confronto, no conflito e no confronto social, no confronto político. O Lula governou 8 anos fazendo ponte.
procurando beneficiar os setores populares, especialmente os excluídos, né? Mas sem antagonismo, sem confronto com a indústria, nem com o setor financeiro. Era uma ideia de que interessava ao conjunto do país, né? Enfrentar os problemas sociais, incorporar aos direitos de cidadania e ao mercado econômico, 40 ou 50 milhões de pessoas que viviam à margem, né, dos direitos básicos, que melhorar a vida dos mais pobres era interesse de todos, né, inclusive das elites econômicas. Era essa a ideia. Depois a coisa se radicalizou muito, eu acho que certos setores empresariais se engajaram demais na luta política, misturando interesses, tá? Os interesses de quem tem indústria, de quem tem empresa, em relação à economia, são de que a economia marche bem, que ela caminhe bem, né? E hoje a gente vê certos setores econômicos, não todos, mas alguns, que torcem para dar errado por razões políticas e não por razões econômicas, né? Então nós precisaríamos separar um pouco as coisas, que a oposição continue fazendo oposição, né? Que ela tente nos derrotar em todas as eleições que acontecerem, que tente democraticamente impedir aquilo que ela puder democraticamente impedir, mas que não aposte no quanto pior melhor, não aposte, tá, em corroer as bases da governabilidade, seja no terreno político, seja no terreno social. Porque uma vez eu falei que na democracia a governabilidade política, ou seja, a base no parlamento, é fundamental. Mas é preciso também ter uma espécie de governabilidade social. As duas coisas são... Explica um pouquinho melhor, o social seria como? Não, da população, né, sobretudo da população organizada nas entidades da sociedade civil. Vamos pegar um caso agora, está na pauta do Congresso Nacional, né, estão na pauta lá de medidas provisórias, de ajuste, né. O ajuste é necessário, né. Houve um certo descontrole fiscal do orçamento do Estado. E não porque tenha sido feito nada doido. O governo Dilma deu quase 50 bilhões de reais de desoneração de impostos para a indústria brasileira, atendendo a uma reivindicação da indústria brasileira no ano passado e em 2013. Né? A indústria pediu isso, depois não reconheceu que tinha sido, né? Mas a indústria pediu, dizendo, olha, precisamos de menos impostos para produzir mais, para vender mais, para que a economia vá. O governo atendeu, né? Grande parte do déficit fiscal do governo hoje vem daí. O ajuste é de 85 bilhões, mais ou menos, dos quais 50 vieram de desonerações que foram dadas em 2013 e 2014, que agora você não pode manter tudo, né? Então, o governo está negociando no parlamento essas medidas, mas precisa negociar também com as centrais sindicais, né? A governabilidade política é construída no parlamento, mas o que eu chamo de governabilidade de sustentação social é construída na sociedade. Então, ouvir esses setores. Mas ainda nesse campo que você já tinha anunciado, né, dos problemas políticos, mas você não acha que várias das grandes organizações de representação social, né, eu diria até a igreja, centrais sindicais, alguns mais importantes movimentos sociais, eles de uma certa maneira envelheceram nos últimos anos? Ou seja, eu estou dizendo dos meninos de junho de 2013 que saíram na rua, é uma outra rua, e de repente você vê no confronto, às vezes, algumas manifestações públicas lideradas pelas centrais sindicais do país que não têm o mesmo vigor nem o mesmo impacto nas ruas. Não estão passando por uma transição social que de alguma maneira coloca um problema também na armação dessa governabilidade social que você dizia? Como é que você vê essa mudança da dinâmica social? Bom, a gente termina aqui a primeira parte dessa conversa, esse bate-papo com o ex-ministro Luiz Dulci, americano e diretor do Instituto Lula. Na semana que vem, vamos divulgar a segunda parte dessa conversa.